E nesse vídeo vamos começar a resolver as questões de matemática do concurso da Secretaria da Educação do Distrito Federal, aplicada para o cargo de professor de matemática, elaborada pela banca que é o Instituto Quadrix. Então, se você fez concurso da Secretaria da Educação do Distrito Federal, ou vai fazer concurso, vai ser essa banca, que é o Instituto Quadrix, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal, certo? Se você não é inscrito, para você aprender matemática resolvendo questões. Então vamos lá, começar a resolver essas questões. Antes da gente começar a resolver essas questões, ela tem um pequeno texto e o estilo dessa banca é como se fosse aquele estilo Sebrasp, de verdadeiro ou falso. Quando você for resolver esse tipo de situação, tome muito cuidado para não cair em determinadas pegadinhas, beleza? Então, vamos lá. O texto diz o seguinte: se os lados de um triângulo ABC escritos em uma circunferência de raio R, medem ABC, então as leis do seno estabelecem o seguinte: A dividido pelo seno de A, B dividido pelo seno de B, C dividido pelo seno de C é igual a 2 vezes o raio, certo? Ok. Considerando essas informações, julgo os íntegros. Então, basicamente aqui ele mostrou o que para a gente? Ele mostrou a lei dos senos. Eu vou colocar aqui um desenho que é exatamente a descrição, esse desenho é a descrição que ele fez, certo? Para ficar mais fácil da gente fazer. Na hora da prova não tem esse desenho, então você tem que acostumar a desenhar. Se ele diz aqui, ó, se os lados de um triângulo escrito, se é um triângulo escrito, veja, ele está o quê? Dentro da circunferência. Então é um triângulo inscrito na circunferência de raio R. Se o raio R, a gente pode colocar um pontinho aqui no centro, E esse raio pode, sem nenhum problema, vir aqui do vértice, ó, até o centro, ou do centro até o vértice do triângulo, tá bom? Beleza, esse aqui seria o raio, ok? Beleza. Aí vamos lá. Ele diz aqui, ele mostra a lei dos senos para a gente e faz algumas perguntas, como, considerando as informações, julgo o índice de 31 a 34. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 31 e 32, no próximo vídeo a questão 33, depois 34 e etc. Algumas que forem mais rápidas de resolver, eu vou resolver junto, por bloco, certo? Então, talvez eu responda 3 em um vídeo, 4 em outro e etc. E algumas eu vou aproveitar que são demonstrações, eu já vou aproveitar e colocar no canal também, beleza? Então vamos lá. Essa questão 31 é para você tomar cuidado, porque ela é uma pequena pegadinha, certo? Quando você olha para cá e diz, olha, eu sei que A dividido pelo seno de A é igual a B sobre o seno de B. Então, se eu somar A mais B e dividir por A menos B, vai dar o seno de A mais o seno de B dividido pelo seno de A menos o seno de B? Intuitivamente, você quer dizer que não, Mas, quando você olha esse tipo de questão, e principalmente questão de verdadeiro ou falso, não vá pela sua intuição, verifique, tá? Sempre verifique se isso é verdadeiro. Então, como é que a gente vai fazer para verificar? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que 2R é um X, tá? Posso dizer isso? Posso sem nenhum problema, tá? Ó, posso dizer que isso aqui é X, ou seja, X é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o raio é a metade de X, certo? Então, eu vou dizer isso daqui. Poderia fazer com 2R? Poderia também, mas eu vou colocar um X só para facilitar nossas contas, certo? Como ele está querendo, olhando a relação entre A e B, e entre o seno de A e o seno de B, o que eu vou fazer? Eu vou só olhar para isso daqui, ó, certo? Somente para isso daqui. O que tem depois eu vou ignorar C sobre o seno de C, pelo menos por enquanto. Então, A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Então, posso dizer sem nenhum problema que, ó, A sobre o seno de A é igual ao quê? A gente não disse que 2R é X, então vamos botar X, tá? Vamos botar X, ok. Daqui a gente pode tirar o seguinte, fazendo meio pelos extremos, certo? Meio pelos extremos, a gente pode dizer que A vezes 1 aqui embaixo é o próprio A, e a gente pode dizer que X vezes seno de A, ou seja, X vezes o seno de A, certo? Ou seja, isso nos implica dizer que A é igual a 2R vezes o seno de A, ou a gente bota X como a gente está colocando aqui. A mesma coisa eu vou fazer para B, ou seja,
a gente tem aqui, ó, B sobre o seno de B é igual a X. Da mesma forma que eu fiz para A, né, eu vou multiplicar B vezes 1 e seno de B vezes X. Tá certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. B vezes 1, aí a gente tem B igual a seno de B vezes X, então fica X vezes o seno de B. Beleza? Fechou. Vamos destacar isso daqui. Aí, vê só. A gente tem aqui o valor de A e tem o valor de B, certo? Então, o que eu vou fazer? A gente não quer a soma em cima e embaixo a diferença. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a soma disso, certo? Ou seja, A mais B. Quem é A mais B? Ó, veja, A é X vezes seno de A, certo? Então, no lugar de A, vou colocar X vezes o seno de A, correto? Mais B. Quem é B? Também X vezes agora o seno de B, ou seja, X vezes o seno de B, ok? Fechou. Eu não queria a soma, agora embaixo eu quero a diferença. Então, vamos lá, A menos B. Então, A menos B, o que a gente vai fazer? Ó? Quem é A? Isso mesmo, X vezes o seno de A. Menos, quem é B? Isso mesmo, X vezes o seno de B. Certo? Aqui a gente pode ainda fazer uma coisa bem interessante em cada um dos lados. Veja que a gente tem X, que é comum a um e comum a outro. Então, aqui a gente pode dizer que X é A mais B é o que? É X que multiplica seno de A mais seno de B. Certo? Fecha parênteses. Aqui embaixo também pode colocar X evidência. X vezes seno de A menos seno de B. Ok? Beleza. A gente não quer uma divisão, a gente quer A mais B dividido por A menos B, certo? Quem é A mais B? A gente fez aqui, ó, X vezes seno de A mais seno de B, certo? Dividido por, quem é a diferença? X vezes seno de A menos seno de B, ok? O que a gente pode fazer aqui? Eu vou eliminar x com x, daqui a gente tira que a mais b sobre a menos b é o seno de a mais o seno de b, dividido, tá, por seno de a menos o seno de b, certo? Então, se a gente olhar a questão, ele diz o quê? A mais B sobre A menos B é o seno de A mais o seno de B, dividido por seno de A menos o seno de B. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui, né? Ó, seno de A mais o seno de B, né? Dividido por seno de A menos o seno de B, certo? Então, a gente marca isso aqui como correto, certo? 31 correto. Se ainda você tivesse, não conseguisse fazer isso na hora da prova, o que é que você poderia fazer para marcar isso daqui também, tá? Você poderia fazer o seguinte. Você poderia desenhar um triângulo retângulo, certo? Aí você sabe aqui, por exemplo, que essa medida aqui é 5, essa daqui é 4 e essa de baixo aqui é 3, já que isso aqui é um triângulo pitagórico. Daqui você calcularia, por exemplo, aqui seria o ângulo A e aqui seria o ângulo B, certo? A e B. Então, você calcularia o seno de A, ó, seno de A é o que? Cateto oposto, que é um cateto oposto, 4, né? 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Aí, você poderia fazer aqui seno de B, é o que? Exatamente, 3 dividido por 5. Aí, você poderia fazer essa verificação aqui, você somar A mais B dividido por A menos B. Então, quem é A? É 4. Quem é B? 3. Então, você poderia fazer o seguinte aqui, ó. Você poderia pegar isso, eu vou até fazer aqui embaixo. Abaixo não, isso aqui, vou fazer aqui embaixo mesmo. Vê só, você poderia fazer assim, ó. Quem é A? A é 4. Ó, mais, quem é B? 3. Agora eu quero a diferença de 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Isso daqui dá 7. Agora a gente vai fazer
pelo seno e o cosseno, ou seja, quem é o seno de A? Ó, seno de A, 4 sobre 5, mais seno de B, 3 sobre 5, dividido por seno de A menos seno de B, ou seja, 4 sobre 5 menos 3 sobre 5, certo? Como a gente tem denominadores aqui que são iguais, a gente pode somar os de cima e repetir os de baixo, ou seja, 4 mais 3 que dá 7 sobre 5 dividido por 4 menos 3, né? Embaixo, já que os denominadores são iguais, que dá 1 sobre 5. Veja que aqui a gente pode eliminar o 5 com 5, sobra exatamente 7 sobre 1, ou seja, né, a gente viu que isso aqui eles são iguais. Aí você ia pegar e dizer, olha, tudo indica que isso daqui é verdadeiro, né?